Estamos começando mais uma edição do Bom Dia Mercado. Faremos juntos o nosso planejamento de trabalho para essa quinta-feira, dia 22 de junho. Espero conseguir ajudar você, trader e punter, a fazer o melhor planejamento possível para o dia de hoje. Começamos no Egito às 15h30, o jogo do Al-Ahly atrasado por conta da Liga dos Campeões da África, onde o Al-Ahly se sagrou campeão. E teve uma peculiaridade nessa Champions, eu já vou conversar com vocês sobre isso. Esse jogo acontece com o Aras El Rodod, eu não tenho certeza se assim se pronuncia. Se você conhecer a pronúncia, por favor, me ensine, vou adorar aprender, tá? O que acontece? No Campeonato do Egito, o Al-Ahly, ele não disputou 6 partidas por conta da Liga dos Campeões. Aqui na América do Sul, enquanto o time está jogando a Libertadores, o Campeonato Brasileiro ou o Campeonato Argentino, né, os campeonatos nacionais estão rolando. Ah, o calendário está apertado? Se vira. Lá na Liga dos Campeões, da Europa pelo menos, Liga dos Campeões está rolando, mas os campeonatos nacionais também estão rolando. Não tem nada de adiar não por conta do calendário. Aqui, pelo que eu tô vendo, o Al-Ahly teve seus jogos adiados por conta da Liga dos Campeões. E isso o favoreceu pra caramba, porque você tem espaço e você tem tempo para treinar um pouco mais, e o Al-Ahly se sagrou campeão em cima do Wydad Casablanca, né? E agora tem 6 jogos atrás dos seus adversários para poder buscar. E muito provavelmente, dado a discrepância técnica, deve tirar a desvantagem e deve aplicar uma grande vantagem sobre os seus adversários. Só para a gente ter uma ideia, fora de casa, o Al-Ahly tem a melhor campanha da competição, mas ele acaba ficando em segundo porque ele tem 5 jogos a menos. Então, realmente é uma equipe muito, muito sólida. Eu vou mostrar em números aqui através do PDF de apoio, vocês vão entender o que eu tô falando. São 9 vitórias. Eu vou mostrar através do PDF de apoio, vocês vão entender o que eu tô falando. São 9 vitórias em 10 jogos fora de casa. 90% das vezes a equipe saiu na frente. Em 70% dos jogos ele não sofreu gol e não falhou em marcar em nenhum jogo. Uma equipe muito sólida e muito confiável. E o adversário, 3 vitórias apenas em 14 partidas. Número de gols marcados entre as duas equipes, assim, nem se compara. A média de gols do Al-Ahly é absurda e o número de gols sofridos também nem se compara. O Al-Ahly não é uma super equipe de primeiro tempo, joga muito melhor no segundo, mas um dos piores momentos do Aras, que é o adversário, também é no segundo tempo. Então, cuidado para você que é trader. Eu acho que a gente vai ter sim um domínio do Al-Ahly por aqui na partida inteira, mas o primeiro tempo do Al-Ahly costuma não ser assim, pelo que eu tô vendo aqui, não tão forte quanto o segundo. Isso não quer dizer que o primeiro tempo não possa ser nesse jogo com bastante imposição. Historicamente, entre as duas equipes, o Al-Ahly leva vantagem na maioria dos jogos. Eu encontrei 2 derrotas aqui nos últimos anos, em 2013 e em 2015. Do resto, o Al-Ahly está sempre vencendo esse adversário. Uma curiosidade e uma informação para quem gosta, talvez, de trabalhar equipes com cotações mais esmagadas, visando goleada, é para tomar cuidado, porque o Al-Ahly não é uma equipe tão goleadora assim. A média de gols marcados do Al-Ahly fica em torno de 2 gols por jogo fora de casa. Então, se você for buscar alguma linha de handicap asiático, por exemplo, a gente já vai falar sobre isso, toma um pouco de cuidado para não esticar demais. Se você é trader, gosto muito, apesar do segundo tempo do Al-Ahly costumar ser melhor do que o primeiro, eu gosto muito de pensar nesse cenário de back ao Al-Ahly no primeiro tempo, desde que ele apresente essa imposição. O que é o back no primeiro tempo? É estar a favor do Al-Ahly no momento onde ele está pressionando e se impondo para cima do adversário com o intuito de pegar o gol. Se o gol não sair ou se a leitura se perder, a gente fecha a posição. Se você é punter, eu gosto de pensar nessa vitória do Al-Ahly, mas é complicado te indicar essa cotação de 1,27. A cotação até caiu, estava próximo de 1,33. Se você tem método para isso, eu não vou aqui discutir com você, mas eu não vou te indicar essa cotação de vitória. O que você pode pensar? Você pode pensar numa vitória do Al-Ahly na primeira etapa, você vai encontrar uma odd um pouco mais alta, ou você pode apelar para os handicaps asiáticos. Cuidado para não confundir o handicap europeu. Teve algumas pessoas, a gente começou agora aqui no canal a falar um pouco sobre handicap. Eu sou um aprendiz, tá? Eu não sou um punter profissional, não. Eu sou um trader profissional. Tô indo pro meu 12º ano de Betfair. 12º ano. De trade eu entendo. Eu sou um aprendiz na questão de casas de apostas e handicap asiático. Tô falando sério com vocês, tô aprendendo. E aprendo muito com vocês. Eu trabalho com uma hipótese de 3 cenários. E aí, você escuta o que eu vou falar para você e talvez decide ou uma coisa diferente ou entre os 3 que eu vou comentar. O primeiro cenário é um pouco mais, vamos dizer assim, resguardado, que seria o handicap asiático -1. O -1 vai te pagar em torno de 1,37. Ele estava 1,47 e caiu. Se você conseguir encontrar ele acima de 1,45, pode ser interessante. Significa que, se o Al-Ahly vencer apenas por um gol de diferença, você tem a aposta devolvida. Lembrando, o Al-Ahly não é um time goleador. Você pode pensar no -1,25, que significa que se ele vencer apenas por um gol de diferença, você vai
perder metade, também é uma situação legal, mas essa é uma cotação que caiu muito também. Estava próximo de 1,80, veio para próximo de 1,60. Se estiver próximo de 1,70, seria interessante, mas é um risco. O Al-Ahly pode vencer esse jogo, somar 3 pontos e não fazer 2 gols, tá? Ou você pode ir num cenário que eu gosto ainda mais, que é o cenário do live, do ao vivo. Esperar o jogo começar, torcer para que o adversário consiga segurar o Al-Ahly, né? Para que essa cotação do match odds, do resultado final do Al-Ahly suba, para que você consiga pegar ela mais alta. Ah, mas aí eu vou ter um tempo menor de jogo, talvez se eu pegar no final do primeiro tempo, eu vou ter só 45 minutos para estar a favor. Tudo bem, mas aí o teu risco é maior, mas a sua cotação, o seu retorno também pode ser maior, tá? Fica esses 3 cenários para você. Na minha opinião, é muito provável que o Al-Ahly vença esse jogo, a não ser que a gente tenha uma zebra muito grande, mas com essa cotação muito próxima de 1,20, 1,25, fica complicado te indicar essa vitória seca. Não vou te indicar mercado de gols, a não ser que o Al-Ahly venha com muita fome para recuperar essa liderança, porque geralmente não é uma equipe goleadora. Às 19 horas, o Grêmio recebe o América Mineiro lá na Arena. O Grêmio dentro de casa ainda está invicto, uma cotação de 1,70, favoritismo do Grêmio, que sinceramente eu concordo, tá? O Grêmio vem de uma derrota para o Flamengo por 3-0, mas o placar foi bastante mentiroso. O Grêmio poderia ter saído com uma sorte um pouco melhor do Maracanã, tá? Criou e criou muito para poder marcar pelo menos 1 ou 2 gols por ali, tá? Dentro de casa, como eu falei, 3 vitórias em 5 jogos, 9 gols marcados e 5 gols sofridos. O América começou muito mal o Campeonato Brasileiro, já conseguiu 2 vitórias, mas fora de casa ainda não venceu nenhuma partida, 4 gols marcados e 10 gols sofridos. A última derrota foi para o Botafogo no Newton Santos. Utilizando o nosso PDF de apoio, a gente consegue ver que o Grêmio, além de ter mais vitórias do que o América, saiu na frente em 60% dos jogos, mas o América saiu na frente fora de casa em 50% deles. O que isso informa pra gente? Que é uma equipe perigosa com iniciativa, mas também que é uma equipe que não consegue segurar o placar, né? Em 2 situações ele saiu na frente, mas não conseguiu vencer o jogo, né? Não conseguiu ter esse êxito. O Grêmio marcou mais gols dentro de casa do que o América fora e também sofreu menos gols dentro de casa do que o América fora. O primeiro tempo do Grêmio é o que mais me chama atenção por aqui. Nenhuma derrota, bem mais gols marcados, muito mais vitórias. Já o América perdeu todas as primeiras etapas que disputou. Então, para você que é um pouco mais ousado, talvez esse primeiro tempo do Grêmio, né, o Grêmio no HT, possa até ser uma situação interessante, pelo menos é o que a gente tem nos números, mas lembrando, ainda são números um pouco frios, né, como a gente costuma dizer, porque a gente está no início do Brasileirão ainda. O segundo tempo do Grêmio, a gente tem aquela queda colossal, apesar de não ter nenhuma derrota, a equipe passou a empatar todos os segundos tempos, tomou 3 gols, marcou 3, então não é ainda um segundo tempo que o Grêmio possa, vamos dizer assim, se orgulhar. Se você é trader, se esse Grêmio proporcionar para mim um primeiro tempo de bastante imposição dentro de casa, com apoio da torcida, e o América, mesmo que seja uma equipe de iniciativa, foi encurralada, conseguir ser neutralizada nos contra-ataques, eu quero estar contra a pior equipe em campo, no caso, contra o favorito nesse Lei América no trade, tá? Você pode explorar também um back favorito no Grêmio, mas essas situações do Brasileirão são mais complicadas. Vira e mexe, vai se tocar um contra-ataque ali, vai ser complicado, o mercado vai se assustar. Se você é Panther, eu gosto muito de pensar num menos 0,25 do Grêmio, handicap asiático, tá? Que significa que se o Grêmio empatar o jogo, você vai perder apenas metade da sua entrada. Eu não entraria seco no Grêmio por aqui a 1,70, mas gosto de pensar nesse menos 0,25 do Grêmio, que tá pagando em torno de 1,50, tá? Você vai encontrar muito próximo aí de 1,50, eu gosto muito desse 0,25. O empate anula vai estar muito baixo, então esse 0,25 pode ser interessante. Em relação ao mercado de gols, dado aos últimos 3 confrontos, 1-1, 1-0 e 1-0, eu não vou te indicar nada relacionado a gols por aqui, tá? Por mais que o América tenha iniciativa que possa marcar gols aqui também, eu prefiro por esse histórico aqui, até porque o Grêmio vem de 3 gols sofridos, acho que o time vai se preocupar mais em se defender nesse jogo, eu prefiro não te indicar nada no mercado de gols por aqui. Às 19h45 no Campeonato Argentino, o River Plate, líder isolado da competição, enfrenta o Instituto. Cotação do River, obviamente, baixa 1,30 por conta do favoritismo. O River tem 47 pontos e o Instituto está na 21ª colocação com 22 pontos. Dentro de casa, o River é um dos melhores mandantes, só perdeu uma partida dentro do seu estádio, e fora de casa, o time do Instituto só tem 2 vitórias. Jogo, na minha humilde opinião, para a vitória do River. A gente pode até olhar um pouco aqui os números, mas pela predominância de cores verdes e vermelhas, você consegue saber já, só de bater o olho, que a gente tem uma grandíssima diferença de equipes. 89% das vezes o River saiu na frente em casa, não falhou em marcar em nenhum jogo, em quase 70% dos jogos não sofreu gol. Como fez bem pro River essa mudança
no seu estádio, né? Como fez bem essa alteração, esse rebaixamento do gramado para abrir ali a quantidade a mais de torcedores, porque tem feito valer o mando de campo de uma maneira absurda, tá? E para mim é mais um jogo pro River passar o carro, fez 2 vezes mais o número de gols que o adversário, tomou muito menos gols. Primeiro tempo superior, não tão superior assim, mas superior, com mais vitórias, menos gols sofridos, menos derrota, e o segundo tempo com ainda mais superioridade, tá? Então, na minha opinião, se você é trader por aqui, não tem o que inventar. Para mim é um jogo para tentar buscar esse back ao River Plate, principalmente no primeiro tempo, onde o mercado está estabilizado, com bastante imposição. Se o River apresentar bastante imposição, bastante posse, bastante finalização no gol, vai ser excelente você buscar esse back River Plate. Agora, se tiver mais sonolento na marcação, deixando o Instituto chegar no contra-ataque, aí é melhor ficar de fora. Se você é Panther, você tem 2 opções. Ou você abraça essa cotação de 1,30, e assim, sinceramente, apesar de ser uma cotação bem esmagada, eu acredito bastante na vitória do River, tá? E pode até ter valor essa cotação. Ou você explora uma situação de handicap asiático para tentar buscar uma cotação um pouco melhor, tá? Imaginando que o 21º colocado Instituto não dê conta de segurar o River na sua casa. Imaginando, vamos dar uma olhada aqui, que os jogos do Instituto fora de casa, ele vem perdendo 1, 2, 3, 4, 5 partidas seguidas. E o River vem vencendo as últimas 5 partidas que disputou lá dentro. E das últimas vezes que o River enfrentou esse adversário, apesar do histórico ser curto, porque o Instituto ficou por bastante tempo nas divisões inferiores, a última vez foi 4-1, eu acho que a gente pode trabalhar com um cenário onde o River vença por 2 gols de diferença, tá bom? Pelo menos na minha imaginação. Eu não sou expert em campeonato argentino, mas eu imagino que um adversário como esse, o River consiga vencer por 2 gols de diferença. Então a gente tem a opção de trabalhar o menos 1,25 do River, que vai te pagar uma cotação próxima de 1,75, e caso o River vença por apenas 1 gol de diferença, você vai perder metade da stake. Ah não, Theo, não quero perder nada. Se o River vencer, no máximo eu quero minha aposta devolvida. Aí você pode explorar talvez o menos 1, asiático. Aí você tem uma aposta próximo de 1,45, 1,50. Aí fica a seu critério. Talvez seja uma opção melhor do que buscar a vitória 1,30. Agora, se no seu método, dentro do seu trabalho, 1,30 te agrada para o River com essa precificação, não tem problema, beleza? Acredito bastante na vitória do River. Dá até para pensar numa situação para 2 ou 3 gols aqui no mercado de gols também, porque numa situação onde o time está desesperado lá embaixo, se o River abrir o placar, você vai ter o time favorito podendo contra-atacar e o time que está perdendo, se esse for o cenário, se desesperando e indo para cima em busca de recuperação. Aos 21h30 no Campeonato Brasileiro, o Sport recebe a Juventude na Ilha do Retiro. O último jogo que a gente comentou do Sport foi o jogo contra o Vila Nova. Eu fiquei entre o menos 0,25 do Sport e o mais 1 do Vila Nova. Acabei optando pelo mais 1 no Vila Nova e tive a aposta anulada, né? Ou pelo menos pela dica aqui tivemos a aposta anulada. O Sport venceu apenas por 1-0, mas venceu. Isso manteve o Sport com a melhor campanha da Série B dentro de casa, disparado. 6 jogos, 6 vitórias, uma campanha absurda com 15 gols marcados e apenas 4 gols sofridos. O Juventude fora de casa não é mal, 3 vitórias e 3 derrotas, é 8,80, marcou mais gols do que sofreu, vem de 3 vitórias seguidas contra o Criciúma, que é um excelente adversário, contra o CRB e contra a Chapecoense. Então vem num momento muito, muito bom. Tá? Utilizando o PDF de apoio, a gente tem bons números do Sport, mas também bons números da equipe do Juventude. Só que é difícil comparar com o Sport que venceu todas as partidas dentro de casa. Numericamente falando, não dá para você comparar, não dá para você bater, né? O ataque é muito melhor, a equipe saiu na frente muito, né? 100% das vezes, muito mais vezes do que o adversário. Por mais que o Juventude também tenha saído na frente em mais de 65% dos jogos, ou seja, se mostra uma equipe com bastante iniciativa. No trade talvez seja um jogo um pouco mais complexo. O primeiro tempo do Sport é bem melhor do que o primeiro tempo do Juventude, mas de novo, eu não posso descartar uma equipe que perdeu 33%, mas que venceu 50%. Só que aí, no segundo tempo, a gente tem uma queda acentuada das duas equipes. Se você é trader com essa informação de que o Juventude vem de 3 vitórias seguidas, que foi o primeiro a marcar em quase 70% dos jogos, você tem que criar um alerta. Inclusive, no começo do jogo contra o Vila Nova, o Sport não estava bem. O Sport demorou a acordar, quando acordou, marcou gol. Então, o início do jogo pode não ser uma situação tão fácil para você vir trabalhar, por exemplo, um back ao favorito. Tá? Pode ser um jogo até para você buscar uma correção do Sport em lei. Mas, se você é Panther, você não vai comprar só os melhores momentos do Sport. Você vai estar, obviamente, dentro também dos momentos que ele não estiver tão bem, você tem que considerar isso, tá? Se tem a opção de trabalhar a favor do Sport seco, que eu acho uma opção, obviamente, um pouco mais arriscada, ou você tem uma opção, mesmo com um adversário complicado, você tem a opção de trabalhar alguma coisa no handicap. O menos 0,25, que era a minha segunda opção contra o Vila Nova, que eu acabei optando pelo mais 1 ao adversário, tá pagando aqui em torno de 1,40. Por mais que não seja uma cotação gigantesca, eu acho que é uma boa opção. Ela caiu de 1,46 para 1,40. Se você conseguir pegar ela mais alta, pode ser ainda melhor. Dá para você buscar ela no live.
Como o Sport não começou jogando tão bem contra o Vila Nova, isso pode se repetir. Você pode ter um Juventude ali engrossando o caldo no início, essa cotação do menos 0,25 começar a subir. Você pode pegar ela no live com uma cotação talvez um pouco mais alta. O que significa o menos 0,25? Eu tô aprendendo, você tá aprendendo. Significa que se o Sport empatar, você perde metade da stake, tá? Então, para você ter lucro, você precisa que o Sport ganhe. É certeza que ele vai ganhar? Não, não é. Mais uma sequência de adversários que o Sport pega que não é fácil. Ele superou o Vila Nova, que tinha uma defesa muito forte, um time muito difícil de ser batido, e agora vai para cima do Juventude. Campanha do Sport em casa é excelente, mas não existe aposta garantida, tá? Então, obviamente, gestão de banca por aqui. Nas opções de jogos extras para essa quinta-feira, às 18 horas, o Racing enfrenta o Barraca Central. Eu acho que é uma boa oportunidade, se você tiver, obviamente, tempo para acompanhar. O Racing não vive a sua melhor fase no campeonato, mas vai pegar um time bem mais acessível, que está numa fase pior do que ele. Então, dentro de casa, com o apoio da torcida, pode ser interessante. Porém, cuidado, como eu te falei, o Racing não está numa fase esplendorosa. Os jogos do Campeonato Brasileiro, eu iria trazer, principalmente o jogo do Botafogo e o do Bragantino, com o Flamengo, para uma análise um pouco mais aprofundada, mas é muito complexo analisar esses dois jogos. Para mim, se você é trader, eu acho que você devia focar aqui em leitura de jogo, sem viés. Ah, vou trabalhar a favor do Botafogo porque ele é o líder do campeonato. Cuidado. Cuiabá em casa, tudo bem, não tá um suprassumo como tá fora de casa, mas mesmo assim, Botafogo quando foi lá das últimas vezes não se deu bem. Mesma coisa do Flamengo. Ah, vou trabalhar a favor do Flamengo, que o Flamengo agora acordou e com o Sampaoli, o Flamengo ainda não conseguiu ganhar em Bragança, pra você ter ideia. As últimas vezes que foi lá, ou é empate ou é derrota. Então, muito complexo e muito cuidado, tá? Então, se você é trader, vem para trabalhar aqui correção de preço, sem muito viés. São jogos que, obviamente, não precisam ser taxados só como jogos extras, você pode colocar como sua opção principal. Para mim, eu estipulei como jogo extra por ser difícil de se analisar, tá? Então, muito provavelmente, vou trabalhar o Botafogo e o Flamengo em correções de preço, tá? Já o Vasco com o Goiás, muito cuidado. A fase do Vasco não é boa. O Goiás fora de casa também é horroroso, mas fora de casa o Vasco não faz uma boa campanha. Vou buscar a classificação para a gente ver como estão as duas equipes por aqui, ó. O Vasco está em 19º, o Goiás está em 17º. O Vasco só venceu uma partida, que foi contra o Galo. Fora de casa o Goiás não venceu nenhuma, perdeu 4, empatou uma, e o Vasco dentro de casa não venceu nenhuma, perdeu 3, empatou uma. E a gente tem uma cotação do Vasco por aqui próximo de 1,80. Então o favoritismo está vindo da onde? Muito provavelmente da camisa, do fator campo, mas o Vasco ainda não venceu dentro de casa. Então, muito cuidado, jogo complexo. E por último, Godoy Cruz e Boca Juniors às 9h45, jogo um pouco mais tarde, já que a gente falou do River, falamos do Racing, falar também do Boca, pode ser uma oportunidade. O Boca Juniors não tá tão bem no campeonato assim como está a equipe do River Plate, o Boca é apenas o 11º colocado e fora de casa o Boca Juniors só tem 3 vitórias. Então, muito cuidado ao se apegar ao peso de camisa. Eu vou ficando por aqui, muitíssimo obrigado pela sua companhia, não esquece de deixar o like nesse vídeo antes de ir embora, esqueci de pedir no meio do vídeo, provavelmente você vai esquecer, então, por favor, deixa o like aí, se inscreve no canal se você gostou do conteúdo e, obviamente, não esquece de participar dos sorteios aqui embaixo e se quiser um bônus de R$200 no primeiro depósito da minha parceira Betfair, o link vai estar aqui embaixo. Um grande abraço, fica com Deus e até sexta-feira.